A graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Hoje nós estaremos falando sobre contribuições financeiras. Eu gostaria de indicar para os irmãos dois capítulos que está na segunda carta aos Coríntios, que é o capítulo 8 e o capítulo 9, que é muito rico e que fala muito sobre a contribuição. É verdade que a teologia da prosperidade ela tem atrapalhado muito o entendimento de muitos irmãos em relação a esse serviço. Porque essa teologia ela coloca que os servos de Deus eles têm que ser prósperos, eles têm que adquirir bens, eles têm que adquirir riquezas e quanto mais ele dá dinheiro a Deus, quanto mais ele entrega as suas ofertas, os seus dízimos na igreja, ele vai ser muito mais recompensado financeiramente. E isso nós entendemos que não está de acordo com as Escrituras, porque com Deus não há essa relação de troca, mas pelo contrário, quando se fala de dízimos, de ofertas, de toda a contribuição financeira, nós estamos falando de generosidade, nós estamos falando de gratidão, de honrar a Deus, de ter um coração agradecido, de ter amor pela obra, pela evangelização e suprir as necessidades dos irmãos, de todos aqueles que estão necessitados. E algumas coisas que eu pontuei aqui sobre esse texto, muito interessante, que está lá em 2 Coríntios, é que Paulo ele cita os irmãos da Macedônia que estavam passando por severa tribulação e pobreza, e mesmo assim eles tinham muita alegria em participar das contribuições. Aliás, Paulo vai dizer ali que os irmãos suplicaram a ele para ter o privilégio de participar da assistência dos santos. E o apóstolo Paulo ele vai chamar tudo isso de atos de graça. E quando ele começa a ensinar ali a igreja que está em Corinto, ele começa a incentivar os irmãos a participarem desse serviço, ele coloca no mesmo pé de igualdade. Ele fala, olha, vocês se destacam na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, no amor, então vocês também têm que se destacar nesse privilégio de contribuir. Ele usa essa palavra como um privilégio de fazer a contribuição. E ele fala também de igualdade. E de fato, ele vai falar ali que os irmãos que têm mais condições, ele não quer ser pesado, ele não quer sobrecarregar nenhum irmão. Mas Deus é tão sábio que quando se fala de dízimo, 10% é 10% para todo mundo, é igual. É tão bom, né, perceber essa igualdade, porque 10% de 1.000 é 10%, 10% de 2.000, 10% de 100.000, 10% de 1 milhão. Então, há igualdade. E ele sempre vai falar nessa questão de honrar a Deus. Ele fala também da lei da semeadura, mas ele não coloca essa lei da semeadura em relação a dinheiro, a você dar dinheiro e receber dinheiro. Em nenhum momento ele fala da intenção de ninguém ficar rico, de ninguém adquirir somente bens materiais, mas ele fala de contribuir sem obrigação, porque ele vai citar ali que Deus ele ama aquele que dá com alegria. E ele fala que Deus, nessa semeadura, ele vai acrescentar graça, ele vai suprir, os irmãos vão crescer em frutos de justiça, eles vão ser enriquecidos de todas as formas. Ele não pontua a questão financeira, a questão de riquezas e de bens. Ele fala que vocês serão enriquecidos de todas as formas. E ele diz que esse serviço ministerial ele não só supre a necessidade do povo de Deus, mas que isso se transforma em expressões de gratidão a Deus. Ou seja, os irmãos que são abençoados, irmãos que
que receberam lá os donativos, as contribuições, eles louvavam a Deus. Isso fazia com que os irmãos orassem. Isso acrescentava na fé dos irmãos. Então, vai além somente de suprir as necessidades. E, para finalizar, ele diz que é uma obediência que acompanha a confissão. E é tão importante que o nosso discurso ele esteja alinhado com a prática. É tão importante nós que somos povo de Deus, que nós falamos de ajudar o próximo, de contribuir, que isso se transforme em ação. E é tão ruim, irmãos, quando a gente não tem essa alegria, né? Ou vou usar a mesma palavra que o apóstolo Paulo fala, esse privilégio da contribuição, porque aqui nós não costumamos usar a base da ameaça, né? Se você não contribuir, você vai ficar doente, você vai perder sua casa, você vai perder seu emprego, vai quebrar seu carro, vai acontecer um monte de coisa ruim na sua vida. A gente não tem esse costume, porque não entendemos que não é bíblico. Mas a sensação de você não... de você orar a Deus, de você falar com o Senhor, e aquele que você diz que é o seu Senhor, Senhor da sua vida, que te abençoa, que te acompanha todos os dias, que morreu por você para te dar salvação, para te dar vida, e você pensar que, poxa, eu não estou contribuindo, eu não estou ajudando em nada em suprir as necessidades da obra de Deus, do avanço do Evangelho, as necessidades dos irmãos que estão passando por lutas, por provas. E entendemos que é natural que aquele que nasceu de novo, aquele que ama a Deus, ele tenha um coração generoso e que ele entenda e perceba a necessidade de contribuição. E não é difícil perceber que para a gente poder avançar na obra, para a gente poder ter um local de culto, para a gente poder ter energia, poder ter água, poder financiar, poder contribuir para que a gente tenha líderes, pastores, pessoas que trabalham na obra, é necessário dinheiro. Não dá para pagar nenhuma conta com oração, né? As contas são pagas com dinheiro. Eu espero que os irmãos meditem nisso e leiam o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 Coríntios, que traz muita instrução e muita edificação para as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus.